Obrigada, professora, pela sua apresentação. Agora nós queremos convidar o professor Guilherme Lourenço, que apresentará o trabalho analisando o uso gramatical do espaço na língua brasileira de sinais a partir de coordenadas cartesianas tridimensionais. Fique à vontade. Bom, posso começar? Ok? Olá, bom dia a todos. Eu sou Guilherme. Hoje eu vou apresentar um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre o uso de espaço na Libras. Pode passar, por favor? Bom, já é sabido por todos nós que as línguas de sinais possuem marcações diferentes das línguas orais, características diferentes, e uma das diferenças significativas das línguas de sinais é o uso de espaço. Então, a produção discursiva da língua de sinais é ancorada no espaço, diferente das línguas vocais, que tem ali uma linearidade na produção das unidades mínimas, são lineares, são sequenciais. Na língua de sinais, nós temos aí o espaço e a localização espacial como uma característica marcante. Então, me interessa saber como o uso desses espaços, como são feitas as estratégias de uso desses espaços. Então, algumas pesquisas em Libras têm mostrado que a Libras ela tem uma estrutura pronominal espacial, que vai marcar as pessoas do discurso no espaço. Então, por exemplo, eu, você e ele, as indicações pronominais nas diferentes localizações espaciais, como uma marca de arbitrariedade, inclusive, né, de localização no espaço. Então, nós percebemos que isso está presente nas estratégias de comunicação e de uso da língua presente na Libras, né? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é um aprofundamento dessas discussões. Bom, o tema da minha pesquisa, o meu problema de pesquisa é discutir como também, por exemplo, as crianças, elas adquirem o sistema pronominal por meio de apontação, essa listabilidade, né? Como que esses diferentes aspectos do espaço são adquiridos no processo de aquisição da língua de sinais. Então, como as crianças vão adquirindo essas apontações, são aspectos difíceis de serem adquiridos no processo da aquisição de língua, porque ela precisa organizar mentalmente essas produções, essas referenciações no espaço. E nós percebemos que as pesquisas vêm mostrando que existem diferentes aspectos nesse processo de aquisição da língua, e cada vez mais pesquisas vêm mostrando que existem outros aspectos que estão envolvidos ali no processo de aquisição das línguas de sinais. O sistema pronominal, já é sabido por todos nós, ele é marcado por três pessoas do discurso, às vezes por duas na interação, eu, tu e ele, às vezes eu e tu. Esse sistema pronominal ele é marcado por referentes no espaço. Então, a teoria locus R, por exemplo, já mostrou algumas características dessa estrutura gramatical na organização gesto-espacial das línguas de sinais. E algumas outras pesquisas vêm mostrando que essa organização espacial, ela possui uma noção geométrica, ela possui uma organização
geométrica, então me interessa saber, então é isso, esse é o tema da minha pesquisa, observar de forma mais objetiva essa organização geométrica da língua de sinais, especialmente nessa produção pronominal. Então, quando há apontação nas línguas de sinais, essa apontação não necessariamente tem a ver com ponto físico presente, real ali, mas são marcações no espaço que vão apresentar marcações que são geométricas, né? Que apresentam características geométricas e que são distintivas. E que estão ali em distinção relacional entre essas unidades. Então, essas categorias, essa percepção categorial no processo de produção da língua, na percepção do falante, onde o falante marca no espaço o seu discurso, permite com que o interlocutor ali apreenda aquilo que está sendo dito durante a comunicação. Bom, pode passar para o próximo. Bom, se a apontação, se o sistema pronominal, se a produção da língua de sinais ela é geométrica, existem pontos no espaço que podem ser identificados e que estão ali articulados com o uso, com a marcação de diferentes entidades. Entidades que podem ser humanas, entidades que podem ser inanimadas, marcações, inclusive mentais, dessas entidades no espaço durante a produção enunciativa. Então, o ponto geométrico na marcação dessa entidade no espaço vai organizar a localização e a marcação dessa localização no espaço, permitindo, inclusive, depois dessa marcação, o uso de apontações. E é essa localização que vai permitir a relação da entidade com a localização no espaço. Então, eu vou mostrar para vocês, ali há uma imagem para que vocês possam perceber que há um cruzamento, uma espécie de encontro entre esses diferentes pontos na produção espacial. Então, a minha proposta é observar isso. Então, vamos continuar a apresentação. Então, as diferentes localizações produzidas no espaço, elas são percebidas pelo falante, mas como que o falante, o interlocutor consegue perceber essas localizações? Especialmente as crianças no processo de aquisição da língua de sinais. Esse é o grande desafio dessa pesquisa, de responder esta pergunta. Bom, peguei aqui, peço até desculpa para vocês, peguei um empréstimo do campo das ciências exatas para exemplificar a quadridimensionalidade das línguas de sinais. Nós costumamos dizer que as línguas de sinais são tridimensionais, mas na verdade elas são quadridimensionais. Porque o espaço, ele é 3D, ele é tridimensional. Mas, nesse espaço, ele tem o acréscimo do tempo. Então, nas línguas de sinais, nós afirmamos que a base dela é quadridimensional, porque além desses aspectos do espaço, nós temos aí a temporalidade
como uma característica significativa. Então, pode passar para o próximo, por favor. O próximo slide nós vamos observar que essa quarta dimensão a gente não consegue capturar por conta da sua singularidade. Então, aqui nós temos um exemplo, mais uma vez peguei um exemplo da matemática aqui, o empréstimo do eixo euclidiano, que apresenta três eixos, três dimensões, o y, o x e o z, que podem ser, que oferecem informações dessas três dimensões durante a produção da língua de sinais. Como três localizações da produção em língua de sinais. E que exemplificam e que dão para nós informações relacionadas à produção e que a gente pode se questionar se nessas três dimensões seria possível observar esses aspectos gramaticais ligados ao uso do espaço. Então, e em cada um desses eixos, nós temos aí uma divisão de três aspectos. O proximal, o medial e o distal. Em cada um desses eixos, nós percebemos essas três divisões. Então, o que isso tem a ver com a gramática da língua de sinais? Então, um aspecto interessante é que o proximal ele vai estar mais atrelado à marcação da primeira pessoa. O medial não estará tão atrelado à marcação da primeira pessoa nem da segunda pessoa. E o distal estará marcando essa segunda pessoa. Então, nós nos perguntamos se na língua de sinais, esse espaço intermediário entre a primeira pessoa e a segunda pessoa, ele teria uma outra função específica de transição das pessoas do discurso, e que isso seria, então, um aspecto presente na gramática da língua de sinais. No eixo X, nós também teremos essas três divisões, mas com nomenclaturas diferentes, ipsilateral, central e contralateral. E aqui eu estou evitando o uso da expressão direita e esquerda, e estou usando essas outras nomenclaturas, ipsilateral, contralateral e central. E por que eu estou usando? Quais serão as funções? Pode passar, por favor? Nós temos percebido que a Libras ela tem um deslocamento lateral como um aspecto mais forte, mais significativo durante a produção da língua. No eixo Y, nós temos aí também três divisões na vertical, pode passar, por favor. Um nível mais superior, em que teríamos ali marcações, produções mais abstratas, menos reais. E no eixo no quadrante inferior, nós temos ali produções que indicam unidades, uma produção mais ligadas a referenciações reais. Então, na gramática da Libras, essas divisões, né, da gramática da língua de sinais, no caso desse eixo vertical, o eixo Y,
teremos ali sempre a produção desses três eixos, o eixo X, o eixo Y e eixo Z. Então, quando eu faço esse sinal, por exemplo, nesse sinal eu consigo identificar esses três eixos. Então, primeiro ele está no eixo ipsilateral, central e medial. E especificamente relacionado no espaço lateral. Então, lembram que eu mostrei para vocês sobre as questões sobre o uso de espaços? Na verdade, o espaço ele não é ilimitado, nós temos limitações no uso desses espaços. E essas localizações, se nós observarmos com mais detalhe o processo de aquisição, por exemplo, de crianças, na hora de adquirir esses espaços, nós percebemos algumas complexidades. Então, pode passar próximo, por favor. Então, percebam aqui um detalhamento e uma descrição desses diferentes eixos e diferentes espaços, fazendo uma análise combinatória das 27 localizações identificadas nessa análise. Bom, nós temos aí 27 localizações ao total, em que é possível pensar na organização gramatical da língua de sinais e também pensar na aquisição dessa língua. Então, o corpus, o exemplo que eu vou utilizar é do corpus de Libras, e aqui nós temos algum... Pode voltar, por favor, o vídeo. Então, vamos observar este enunciado. Então, o professor. Pode passar, por favor, o próximo. O professor, ele é produzido a partir desses três eixos. Ele é produzido no eixo superior, mas não está fazendo uma referência específica de quem seria esse professor. Na segunda imagem, nós temos ali uma produção, não está à frente, está numa região mais próxima, não é uma segunda pessoa, está na região medial. Temos ali uma nível baixo de definição, e na região central. Vamos ver agora um outro exemplo. Pode passar o vídeo, por favor? Esse é o exemplo. Pode passar, por favor? O exemplo, esse sujeito é surdo, então ele está fazendo uma marcação no espaço e também não está distante dela, está próximo. Temos aqui uma definição super forte, utilizando o baixo, medial e o ipsilateral. Esse aqui é um terceiro exemplo. Pode passar o vídeo, por favor? Vocês observam esse sinal de opressão, né? Ele é um sinal que é produzido... Ele não é muito específico. Ele está aqui nessa região mais mediana, mas está perto do corpo. Isso significa que ele está falando da primeira pessoa. Então, vamos olhar aqui. Isso é uma marcação forte de que é a primeira pessoa, e não são as outras pessoas do discurso. Então, eu
Então, ele faz uma marcação e percebemos que aí essa marcação ela já é mais específica. Tem uma marcação forte, um indício forte de que é uma marcação de primeira pessoa. Mas cuidado, nós não devemos confundir localização com o uso de espaço. Então, há uma diferença entre essas localizações com classificadores, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa tomar cuidado porque às vezes alguns sinais eles estão marcadamente presentes em alguns espaços específicos. Então, por exemplo, o sol, ele vai ser feito aqui nessa região, perto da cabeça. Então, lá em Minas, a gente tem um sinal de mandioca, que é feito aqui na região inferior. Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Agora, o que é interessante é que nós percebemos que há, sim, uma limitação de localizações espaciais. São 27, como eu mostrei para vocês. Mas se observarmos todas essas localizações são utilizadas na língua de sinais, nós percebemos que não. Parece que não. E essas localizações espaciais, elas são universais nas línguas de sinais? E elas são estratégias utilizadas em todas as línguas de sinais? Certamente há estratégias diferentes de uso de localização em diferentes localizações, em diferentes línguas de sinais. Neste momento, o que é possível perceber é que esses eixos observados, eixos X, Y e Z, eles possuem diferença no processo de aquisição de linguagem. Então, primeiro a criança surda adquire qual eixo? O eixo Z, que é o eixo de interação com o interlocutor. Eu, tu, eu, tu. Depois, possivelmente, ele adquire o eixo X. E só depois, na última fase da aquisição de linguagem, possivelmente ele adquire o eixo Y, em que ele vai fazer especificidades, vai fazer marcações específicas. Então, são hipóteses, a gente ainda está analisando, estamos observando, e serão as próximas fases da pesquisa para averiguar essas questões. Então, é isso, muito obrigado.